Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol, para a gente falar do fim das eliminatórias da Copa do Mundo na América do Sul. Foi a Bolívia, ficou a Venezuela. Repescagem da América do Sul, que vai ser uma repescagem até bem alternativa, né? A gente vai trazer aí aqui no Dois Toques alguns detalhes, né, sobre as seleções que estão classificadas para essa repescagem. Talvez algumas você nunca ouviu falar, né? Mas enfim, foi a Bolívia, não foi a Venezuela, mas a gente precisa falar de como aconteceu essa classificação da Bolívia. Ela é inaceitável. A classificação da seleção boliviana para a repescagem da Copa do Mundo é inaceitável sob o ponto de vista do esporte que está em jogo. O esporte é o futebol. O que está acontecendo sob os olhares da Conmebol e sem a repreensão da entidade máxima que controla a sul-americano, futebol sul-americano, e também a entidade máxima, que faz vista grossa, a FIFA, é inadmissível. Isso não pode acontecer. E não adianta comparar calor de 40 graus com altitude de 4.100 metros, que não rola. Isso não rola. É inaceitável o que aconteceu no jogo de ontem, Brasil e Bolívia. E o presidente da CBF, o senhor Samir Chaude, tem toda a razão em reclamar. O Carlo Ancelotti, toda a razão em pressionar a arbitragem no intervalo de jogo. Além de um pênaltizinho muito do Mandrake. Foi pênalti, Guilherme. O Bruno pisou 2 vezes. Tá? Ok, tudo bem. Para mim é pênalti Mandrake. Agora, não ter uma pausa em jogos de campeonato carioca. Isso que o carioca, dizem, está acostumado com os 40 graus. Eu nunca me acostumo com isso. Está acostumado. Jogo com 30 graus, jogo com 32 graus, 29 graus, tem pausa. Tem pausa para se refrescar, tomar uma água. Tá? Um jogo na altitude de 4.100 metros, quase 4.200 metros. Não tem pausa, não. Não tem pausa para o oxigênio. É inacreditável. Inacreditável. E não vou nem comentar aqui que, por conta da altitude, a Bolívia parecia pentacampeã mundial e o Brasil parecia o último colocado das eliminatórias. Samuel Lino, um desastre completo. Luiz Henrique ficou no Maracanã. Richarlison parecia que nunca tinha visto uma bola na frente. E tudo por quê? Porque a altitude de 4.200 metros, praticamente, ela tira completamente a sua capacidade de pensar futebol, quanto mais de jogar futebol. O Vitinho, lateral direito do Botafogo, falou que estava com tosse, tontura, dor na cabeça, dor no ouvido. Quando dava um sprintzinho no decorrer do jogo, já ficava zonzo. Imagine a marcação de um jogador nessas condições. É inaceitável. E a Bolívia tirou o jogo de La Paz, que já é altitude, não chega a 4.000, né? Tira o jogo de La Paz para colocar em El Alto exatamente para surrupiar a capacidade dos seus adversários de competir. Isso é inaceitável. O presidente da CBF vai representar na Conmebol e tem que representar. A classificação da seleção boliviana não tem nada contra a Bolívia. Para o futebol é até quase que indigente, né? A seleção boliviana. Disputou uma Copa do Mundo em 94 e tal, beleza. Agora, a maneira como a Bolívia se classifica botando suas partidas em El Alto, para mim, é inaceitável. E no final do jogo, furando-se a bola. Várias bolas furadas, cara. Furadas. É inacreditável. Parece que a gente retornou ao futebol sul-americano dos anos 60. 70, quando se levava pedra para dar pedrada em jogador dentro de campo. É inaceitável. Inaceitável. O presidente da CBF tem muita razão em representar contra o que aconteceu no jogo de ontem, porque não é só a seleção brasileira que perdeu, a seleção brasileira já estava na Copa. Ficar em segundo, ficar em quinto, sinceramente é a mesma coisa. Em 2001 o Brasil não ficou numa boa situação. Passou ali no apagar das luzes, uma vitória sobre a Venezuela, um 3-0 na última rodada. O Brasil poderia nem se classificar para a Copa do Mundo. Passou e foi campeão em 2002. Então, isso é o menor dos problemas.
A questão aqui é a injustiça, dessa vez com a seleção da Venezuela, né? Porque não pode se valer desse artifício para poder vencer os seus jogos. A Bolívia claramente se valeu de um artifício para vencer os seus jogos. E isso não é aceitável. É a única seleção que se vale desse expediente. Inaceitável. Bom, a gente vai falar muito de eliminatórias porque a Venezuela não foi, seria uma estreante, mas o futebol africano pode ter estreante em Copa do Mundo. A seleção de Cabo Verde, se confirmar-se a classificação, precisa de uma vitória. A gente vai fazer um conteúdo especial aqui, porque a festa em Cabo Verde, olha, ontem, uma vitória sobre Camarões, foi gigantesca, foi fantástica. Vai ser uma estreia, tomara que aconteça, empolgante da seleção cabo-verdiana, representando o continente africano na Copa do Mundo. Agora vamos voltar para a Copa do Brasil. Acabou, né? Eliminatórias da América do Sul. Volta o calendário do futebol brasileiro. Copa do Brasil hoje, 19 horas, Fluminense e Bahia no Maracanã. O Jean Lucas, não sei se vai ter condições de jogo. Atuou alguns minutos na altitude, no jogo Brasil e Bolívia, né? Foram poucos minutos, é verdade. É o principal jogador do Bahia. O Bahia certamente perde aí um grande jogador para esse confronto, além do Santiago Arias, né, que também esteve na seleção colombiana na vitória de 6-3 sobre a Venezuela. Mas o Bahia tem uma vantagem para defender, né? Então ele vai com a vantagem de 1 gol apenas, na vitória por 1-0 lá na Fonte Nova sobre o Fluminense, e o Fluminense conta com a força da sua torcida no Maracanã para reverter essa vantagem e vir a uma semifinal de Copa do Brasil. O outro confronto está mais encaminhado, né? O Atlético Paranaense tem outras coisas para se preocupar. Só que o acesso é quase impossível. A grande verdade é que se eu fosse o dirigente do Atlético Paranaense, eu ia dizer o seguinte, olha só, gente. A possibilidade de alguma coisa positiva nessa temporada é esse jogo aí. Então seria bom que vocês dessem a vida nessa partida contra o Corinthians, porque acontecendo o óbvio, que é a eliminação do Furacão, é viver o drama de mais um ano na Série B. E por mais que o Atlético Paranaense não seja um clube grande do futebol brasileiro, não é, achou que era, nunca foi, não é um clube grande do futebol brasileiro, mas ele se transformou num clube relevante, não só no futebol brasileiro, mas no futebol sul-americano. Ele se transformou num candidato a título em Copa Sul-Americana. Ele se transformou numa presença frequente em torneios importantes na América do Sul. Então, passar mais um ano na Série B é drástico, Uma classificação para a semifinal da Copa do Brasil seria heróico. E cá para nós, o Atlético Paranaense não está jogando contra uma equipe imbatível, está jogando contra uma equipe mediana do futebol brasileiro na temporada 2025. O Corinthians é um time mediano, um time de meio de tabela, né? Literalmente o que significa mediano. Então, se eu fosse os jogadores do Atlético Paranaense, o dirigente, o treinador, a máxima é essa, esse é o jogo do ano, esse é o jogo para salvar o ano, porque na Série B não vai arrumar nada, Os times que vão subir, não vou dizer que já estão definidos, mas a tropa, ali os 7 times que brigam para subir já estão definidos e o Furacão passa longe dessa turma, né? Mas eu acho que o jogo é jogo para mais uma vitória do Corinthians, que está empolgado, que está animado. É um time que, apesar de ser mediano, é um time que em Copas é muito forte e vai partir para um confronto, provavelmente, contra o Cruzeiro. Mas aí, papo de Cruzeiro e Atlético é só amanhã. Botafogo e Vasco, Cruzeiro e Atlético Mineiro amanhã. Tá certo? Beijo grande no seu coração e até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.